Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da resposta a como ter esperança hoje para aqui e agora. Há um teste muito antigo que foi feito a respeito de ansiedade e depressão, no aspecto físico, com um cachorro. E é uma depressão comportamental. O estudo era todo comportamental. Colocaram uma grade dividida em sessões, 4 sessões de um lado, 4 do outro, e colocaram eletricidade, energia em todas elas, com comutadores que obedeciam ao controlador do experimento. Colocaram primeiro água e comida em quadrados separados, e um cachorro foi solto para comer. E na hora em que foi beber água, levou um choque. Quando a sede aumentou, ele tentou de novo e não levou choque. Quando foi comer, levou um choque. Quando a fome apertou, foi comer de novo, não levou choque. Numa outra hora, o choque se deu no lugar que ele estava sentado, e não no alimento nem na água. E conduzindo ao longo do tempo, os choques foram dados aleatórios, de tal maneira que, sem controle, o cachorro abriu as patas, deitou, levando o choque, e passou a urinar sem controle. Era uma depressão induzida. É claro que o resultado de dizer depressão é comportamental, depressão é biológico, depressão, como dizem muitos, é psicológico. Eu não sei como conseguem sentir alguma coisa sem que seja psicológica, mas vai lá. Envolve todos os aspectos da vida. Envolve a oferta, o engano, a decepção, a frustração. Tudo está ali envolvido. Mesmo o corpo, que se prepara para obter alguma coisa e é enganado. Então, todos aqueles produtos químicos que o corpo segrega em suas vísceras, eles são enganados e provocam o ambiente necessário para que esse sentimento, essa emoção se instale. É assim que nós vivemos na vida. Saímos de casa com muita alegria e no meio do caminho um motoqueiro passa buzinando. Isso é pior do que choque durante a comida. Ou vamos ao canal de notícias e vemos que Covid está voltando, e agora com novas instruções de DNA. Ela só pega acima de 1,60 m de altura. Por isso que no restaurante você fica sentado e não pega. Outra, só pega via aérea, toque de mão, porque todo mundo está mexendo em tudo, entra no shopping, bota a mão no corrimão. Ai, eu não acredito muito em paranoia, neurose, mas eu sou. Eu entro num hipermercado, numa loja, e fico vendo os bichinhos pulando em cima do corrimão. Eu vou formar a Liga Cristã Anti-Corrimão.
Mas o que eu quero dizer aqui com essas historinhas, como eu falei ali, tragicômicas, que o cristão experimenta uma montanha-russa de sentimentos e, às vezes, não sabe como agir com as coisas mais comuns. Por exemplo, uma criança que se machuca e a mãe diz, dá um beijinho que passa. Eu quebrei a minha perna e ouvi isso. E milhões de beijos não fariam passar a dor. A outra pode dormir que amanhã será outro dia. Claro que vai ser outro dia, com o mesmo sentimento. Mas nós não sabemos o que dizer, não sabemos o que fazer, mas a Bíblia ensina de uma maneira muito prática, esperança para hoje. Eu quero ler com vocês o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículos de 3 a 11. Segundo aos Coríntios 1, 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Jesus Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Quero continuar a leitura de um versículo em Atos 14, 22. Atos 14, 22. Onde diz, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isto em Atos está sendo dito a respeito da experiência do apóstolo São Paulo com estes aos quais ele escrevia. Foram mais ou menos 4, 5 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. Isso é mencionado na primeira carta, na segunda carta, mas escolheu Deus que estes 2 textos inspirados fizessem parte da Bíblia que temos agora. E ali é a essência de todo o tratamento de Paulo, os discípulos que ali
foram ganhos para o Senhor Jesus Cristo. Gostaria que primeiro respondêssemos a pergunta: qual a finalidade de sofrimento? Finalidade é diferente de propósito. Finalidade é onde é que eu quero chegar. Propósito seria para quê? Então, onde Deus quer chegar com isto? E por que responder assim primeiro? Paulo inicia dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, abençoado, louvado, exaltado. Este bendito aqui é uma expressão corrente no Velho Testamento e ressaltada, porque a ênfase, ressaltado pelo fato de dizer o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Quando nos cultos do Velho Testamento se dizia a declaração principal, Shema, usava depois dela estas qualificações: Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em Cristo estabeleceu para mim, como Pai de misericórdia, o sentir o que eu sinto. Lembre-se que a Bíblia diz que não podemos fazer o Espírito de Deus chorar. E que o Senhor Jesus Cristo, Deus na carne, olhando a incredulidade dos discípulos diante da morte, chorou, como chorou diante do pecado de Jerusalém, a cidade que devia ser santa e a pregoadora da santidade. Esta característica é o sentimento de Deus quanto a nós em relação ao nosso sofrimento. Pensando um pouco mais amplo, por que existe o sofrimento? O sofrimento existe por causa de que o homem deve sentir o mundo. E o mundo não foi feito para não sentir. Os que estão familiarizados com o Mauri Hansen vão nos lembrar de que o Mauri Hansen, o chamado lepra, ele provoca deterioração não por causa da doença, mas por causa do contato com o resto do mundo sem o sentimento peculiar de dor. Eu quero sentir dor. Vai que você, com esse peso todo, pisa no meu pé. Os levinhos aí não tem importância, eu chuto. Mas um aí de 30 quilos em cima do meu pé vai doer. Eu quero sentir isso, para que não esmague. Quando eu vou abrir portas e elas têm algum problema, eu quero sentir a dor quando segurar na maçaneta e virar. Porque se não doer, eu vou seguir machucando a minha mão. Foi feito um teste nessa natureza, colocando em pessoas que tinham o Mauri Hansen, foi colocado eletrodos nos terminais nervosos e eles poderiam perceber o que seria a dor. Muitos desligavam por causa do desconforto que trazia e seguiam se machucando.
Reconhecem alguém aí? Olhe no espelho. Muitas vezes nós preferimos esquecer os sinais e seguir nos machucando. O pecado nos trouxe um acréscimo dessa dor. O pecado nos trouxe uma dor sem medida, uma dor agressiva, uma dor causada por coisas e pessoas, uma dor contra nós, eu diria, além dos nossos sentimentos errados quanto à dor. Então, o Deus de misericórdia que criou o mundo e que nos deu força maior do que as agressões da dor, esse Deus nos dá, pelo seu Espírito, primeiro, o livramento em Jesus Cristo. Carregou as nossas dores, diz Isaías 53. Notem, não diz retirou as nossas dores, diz carregou as nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vou mencionar isso adiante, mas gravem. Ele carregou as nossas dores e nos deu toda consolação. Então, a primeira coisa aqui é saber quem Deus é. Estabelecer que Deus é bom. De outra forma, não lidaremos nem com sentimentos de dor, nem com sentimentos prazerosos. Não saberemos lidar nem com a infelicidade, nem com a felicidade. Mas se Deus é bom, nós entendemos que Ele está a fazer algo bom. Ele é o Deus de misericórdia e de consolação, que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. A palavra aqui para tribulação, para angústia, é pressão. Então pode ser pressão de um trem passando em cima do meu pé, já que eu não gosto de que machuquem meu pé, ou pode ser a pressão de gente me mandando pôr máscara. Olha, põe máscara. Eu vi alguma coisa aí no... como chama esse negocinho que a gente vê? VideoTube, né? O tubo de vídeo, é isso? E estava lá um policial parando um cara de carro e põe a mão no volante, põe a máscara. O cara ia pôr a máscara, põe a mão no volante. Ele ia pôr a mão no volante, põe a máscara. O que querem? Mão no volante ou máscara? E é assim que estamos vivendo. Eu estou fazendo brincadeira, mas tem um vírus por aí, eu tenho medo. Hoje eu falei com a Beth. Beth, distância e máscara. Por quê? Porque ela é novinha. Passou dos 50 já, né, bem? Mas eu, além de ser velhinho, a minha imunidade precisa de um esforço. Às vezes eu falo para a imunidade, vai lá, bem, vamos continuar, bem. Para a imunidade subir um pouco, que ela é deprimida. É depressão comportamental. Mas eu acredito que precisa dessas proteções. Temos uma ameaça. Como lidar com essa ameaça, que parece que não vai embora? Sofremos aí essas mortes, pessoas tão queridas. Ficamos a imaginar o que é que... Será que o reverendo Geraldo não devia ter ido para os Estados Unidos, ficado aqui, não pegaria? Mas isso é ignorar Deus. É dizer, Deus não está no programa, e Deus está.
E a maior dor possível é substituída pela grande graça de que Geraldinho está no céu. Logo ele vai melar meu rosto de beijo. Ele é beijoqueiro e lá pode. A primeira coisa é Deus. Agora, entenda o seguinte. Estamos falando da finalidade da dor. Toda a experiência finaliza em Deus. Qualquer uma. E começa em Deus. Ele é o princípio e o fim. Que importância tem isso para nós? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Decaídos, fomos salvos em Jesus Cristo, regenerados e refeitos à imagem de Jesus Cristo. E temos de reproduzir os comportamentos de Deus, os sentimentos de Deus, na vida uns com os outros. É por isso que ele diz, ele nos conforta, nos dá força, para sabermos consolar a outros na mesma angústia em que fomos consolados, com a mesma consolação com que fomos contemplados. Tenho repetido algo que para mim ficou como exemplo. Meu sobrinho tirou a sua própria vida e quando isto ocorreu, a minha irmã, ao telefone, ela estava aqui, eu estava nos Estados Unidos, ela disse, meu bem, a dor não passa. E eu disse a ela, não, meu bem, a dor não passa. Mas Deus aumenta a nossa força para carregar a nossa dor. De tal maneira, ficamos fortes, que carregamos a nossa dor e a dos outros, como Cristo carregou a nossa dor. Então é disso que estamos falando aí, quando continuamos na leitura para verificar o propósito. Vimos a finalidade. Agora o propósito da dor. Versículos 5 e 6. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Diversas vezes foi usado esse texto, e a mim, quando me converti aos 19 anos, foi um segredo desvendado que me alimenta até hoje. Fomos salvos pela morte de Cristo, fomos salvos pela morte e ressurreição de Cristo, e muito mais hoje somos e seremos salvos pela vida de Cristo. Porque Ele morreu, eu vivi. E porque Ele vive, com certeza, está garantida a minha vida, minha experiência de vida. Não a sobrevivência, mas a minha experiência. A minha experiência de vida é enriquecida e enriquecedora, na medida de que somos herdeiros de Cristo, assim como somos a sua herança. Deus está criando um povo que é a herança de Cristo. Esta reciprocidade, este dar e receber, é que traz o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição para mim no aqui e agora, para você no aqui e agora. Eu estava verificando se existe no português uma palavra que não seja daquelas palavras quilométricas, mas que dissesse o que é a palavra simpatia usada aqui, no texto original. E tive que sair com duas. Uma delas é alteridade.
A alteridade é o sair de si para o outro. A alteridade é o reconhecimento de que há algo aí fora. Assim como a propriocepção me garante o conhecimento de mim, a alteridade garante o conhecimento do outro, entendimento do outro. Como saber o que sofre o outro se eu não tenho a mesma dor? É muito comum em filme ou em casa que alguém diga: eu entendo o que você sofre. Entende não, hein? Não entende porque você não está sofrendo. E se sofre a mesma coisa, não é nesta hora e neste momento. Deus nos criou com uma capacidade de alteridade e simpatia, em acolher bem o que vem do outro. E o nosso Deus que nos criou, porque dentro da Trindade, ele tinha este propósito de criar algo fora dele, e que escolheu uma humanidade para ser criada, para viver num ambiente criado por ele, ou num ambiente que é ele mesmo, não a natureza, mas Deus é o ambiente espiritual, é o ambiente do cerne do que o homem é. Ele quer que repitamos o sentimento. Eu sou feliz quando reproduzo o sentimento. Agora, os homens não vão entender o que eu vou falar, porque só Paulo entendeu. Quando a mulher sofre para dar à luz, ela sofre naquele momento, mas nascida criança, se esquece da dor e transborda de felicidade. Pai também, né? Quando fala, olha, a fralda está custando tanto, o pai sente aquela dor de parto, mas uma vez pago e o menininho não faz mais xixi no terno novo dele, ele se sente feliz. Pensem na felicidade de alguém que ajudou alguém. Os homens puros são aqueles que vêm de louvar, os felizes vêm daqueles que prestaram o serviço. E o serviço prestado pelo Senhor faz-nos transbordar de felicidade. É esta a medida. Quando fomos salvos na cruz, a graça de Deus superabundou, de maneira que não há pecado que resista ao peso de graça. E hoje, aonde o sofrimento abunda, superabunda a graça. Quando conversava com o pastor Davi, ele é meu filho, viu? Quando conversava com ele, dizia: filho, não tem uma palavra em português? Eles tentaram os mecanismos técnicos eletrônicos, e a resposta não veio, e ele virou e disse baixinho: graça. E é isso, superabunda a graça. Graça, na minha definição, ou na minha descrição, é um movimento de Deus na direção do outro para transmitir a sua própria natureza. Deus vem a mim, me criou para que eu seja a sua imagem. E mesmo que eu tivesse em pecado, ele veio a mim, transmitindo sua graça, transmitindo sua própria natureza, para que eu tivesse graça para transmitir a imagem de sua própria natureza. Por isso, a insistência grande nossa de instrução, comunhão, adoração e serviço. Sem a palavra de Deus, não há conhecimento de Deus. É preciso a instrução.
essa instrução tem que ser processada na comunhão. Quando eu digo processado, na fazenda onde moramos, em Bocaina, havia lá um daqueles moinhos antigos, e a mó, a pedra do moinho, é uma pedra que rola sobre outra, era, eu estou exagerando, era daí de quase 1 metro. E quando a água caía na roda d'água e movimentava, ela triturava o grão para fazer farinha. Deus permite que sejamos triturados na mó da existência, para que este grão bruto de alimento se transforme em alimento para dar a quem tem necessidade. Deus é o nosso pão da vida, a água da vida, e nós devemos fazer jorrar de nós a água da vida e das nossas mãos o pão para o outro. Muitas mães e pais aí querem proteger o filho de dor. E eu estou lá em casa montando um jeito na minha cabeça de fazer isso. Pensei numa bola de borracha. Depois veio, uma bola de borracha fura. Então fazer uma de ferro, enferruja. É difícil isolar a sua criança de todo o sofrimento. Mas lembre-se disso, isolar alguém de todo o sofrimento é não permitir a ela a consolação com que somos consolados. E é este o exercício que nos faz crescer. Então Paulo diz, se somos atribulados, é para vosso conforto. Eu reclamo muito de dor. Esse fim de semana foi tremendamente dolorido. Fizeram o carro para dançar nos buracos. Isso foi um erro de construção do carro. E eu tenho de sacudir os quadris como dançando chá-chá-chá. Lembram disso? Eu tenho que mexer os ombros como quem dança tango. E no final da dança, o corpo não aguenta e dói. E dói. E dói mais do que a morte da formiguinha. Mas daí eu penso que se alguém me disser que dói, eu vou poder dizer, dói. Quando alguém disser para você que dói, não venha com esta besteira de dizer, isso passa. Eu ouço muito de dentista, viu isso? Vai doer? Nada! Quando ele diz nada, arranca a boca, fica só o dente lá. Não adianta falar. O melhor é daqueles que dizem, vai doer a picada, depois passa. A punção que fizeram nas minhas costas, o médico era desse tipo. Dói só para penetrar a agulha, depois dói quando eu mexo. Mas ninguém morreu aqui ainda, que a mesa era nova. Mas, se eu souber responder para a pessoa na sua dor, eu serei de grande conforto. Quando alguém diz dói, eu digo, por favor, me descreva a sua dor. Quero saber como é que ela dói. Não pergunte por que dói, onde é que dói se você for médico. Mas peça para a pessoa descrever a dor, deixa ela contar. E ao contar da dor, vocês dois carregarão juntos a parte que pode ser carregada. E também seremos instruídos no que podemos ajudar. Afofar o leito, mudar o travesseiro, cuidar à noite. Temos necessidades, todos nós, de necessidades diferentes. E somos trazidos ao mundo aqui para passar o conforto que se torna eficaz
suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Lembra-se que alteridade e simpatia é amor processado na moda experiência com Deus. E nós somente poderemos nos alegrar com os que se alegram se aprendermos a chorar com os que choram. Tem gente que só visita quando vai poder tomar cafezinho. Eu ia falar cerveja, mas estou na igreja e pregando. Pessoas gostam de alegria, de festa, mas a alegria verdadeira se constrói quando é compartilhado o sofrimento. Aí, quando passa, dá para rir junto, porque pessoas estão mais próximas. Já perguntei diversas vezes, mas sempre tem alguém novo aqui. Sabe como é que a gente amadurece banana à força? Pega o cacho verde, porque senão no pé ele apodrece ou o macaco rouba. Você embrulha num jornal e põe em cima do fogão a lenha. Ah, pastor, mas moramos em São Paulo, na cidade, não tem. Põe atrás da geladeira. Aquele calorzinho ali amadurece logo. Quer amadurecer nossa amizade? Me deixe saber do seu sofrimento e ouça o meu. E vamos carregar junto. E carregando junto, a dor passa. O sentimento vai. E não passa porque deixa de doer, passa porque deixa de reinar sobre nós. Não é a dor que nos movimenta, mas o amor de Deus. Finalizando, então que negócio é esse de esperança? Que esperança eu tenho se a dor não passa? Que esperança? Paulo diz no versículo 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. A esperança para essa vida é a esperança de que nós cresçamos no conhecimento de Cristo, cresçamos na comunhão de Cristo, cresçamos no conhecimento uns dos outros, cresçamos na comunhão dos irmãos. E isto vai anunciar ao mundo a nossa fé. Isto vai mostrar que o amor é verdadeiro. Quando disser que o amor de Deus nos salva, não vão entender como o evangelicalismo de falsas igrejas que procuram só o dinheiro, o engano e retirar a dor. Nossa igreja é com dor. Permitam-me esta, eu não podia perder. Fui lá ao dentista e estava escrito com dor 10. Sem dor 5. Eu prefiro entre ser pobre e doente, eu prefiro ser rico com saúde. Eu fui logo no mais barato, que era sem dor. Quando botou o buticão e eu gritei, ele falou, com dor é mais caro. A esperança de Paulo a respeito dos irmãos e esperança na palavra divinamente inspirada é que os crentes estivessem participando dos sofrimentos e da consolação. Veja, ele dá um testemunho pessoal. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Olha que interessante. O texto bíblico diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E ele diz que foi. Mas se foi além da força, por que ele não morreu?
Por que ele não se entregou? Por que não ficou esmagado? Por que, como o cachorro da ilustração do princípio, ele não se entregou? Porque o Espírito de Deus deu força. E onde ele não tinha força, ele ganhou força. Esse é o objetivo, que ganhemos força do poder de Deus. Por isso é que na palavra de Deus diz que chegamos ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já tivemos a sentença de morte sobre nós. Paulo teve uma sentença de morte sobre ele, aqui na vida. Nós já tivemos a sentença de morte do pecado sobre nós, e já saímos dela, podemos experimentar isso. Mas o Deus nos livrou e livrará de tão grande morte. Temos a certeza que Ele continuará a nos livrar, ajudando-nos também vós com vossas orações. A importância da oração não é primária. Primário é Deus. A oração é em função da confiança no poder de Deus. Nesse sentido, orar quando não se confia em Deus é em vão e é pedir tribulação. Mas nós confiamos no poder de Deus. O poder que me dá forças para aguentar a minha dor é o poder com que eu posso pedir para que o outro sare. Minha irmã constantemente ao telefone, ela é mais velha do que eu, ela diz: eu tenho pedido para Deus te curar completamente. Completamente. Eu falei: e se Ele quiser que dure até o dia de eu ir lá? Ela falou: então daí Ele cura completamente. E eu me calei, porque já fui liberto de tão grande morte. E em mim, eu quero que Deus me dê força. E força não só para que eu não sinta dor, mas para aguentar a sua. Esta é a mensagem. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dados graças a Deus, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. A crise existencial não sobrepuja a nossa humanidade. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E não sobrepuja o poder de Deus, que nos é conferido para podermos aguentar todas as dores. Ele vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, o que sobra? Meu pedido para a igreja. É preciso cuidado físico. Porque nós somos pessoas físicas. Existe um problema que se dá no próprio receptor, em que a pessoa perde esta noção de que existe. Fica com uma síndrome de fantasma. Não é o que temos. Somos alertas de que existimos. Somos pessoas que finalizam todos os seus sentimentos, todas as suas emoções no físico. E é neste cuidado físico que nós damos o exemplo do cuidado no resto das coisas. Muitas pessoas não têm sabido da prestação de serviço que tem sido feita pelos diáconos. Às vezes nós nos cansamos de prestar ajuda, às vezes nos esquecemos porque é incômodo. Mas em nome do Senhor Jesus, fiquem procurando por problema. Quem tem irmãos, me disse um incrédulo uma vez, quem tem amigos, deve andar na rua procurando amigos.
para cumprimentar. Procure. Não esperem que os diáconos cheguem até você. Cheguem até os diáconos. Em que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Não adianta só ajudar contribuindo com valores. Se a pessoa não estiver presente, o valor é pouco. Mas não tenham medo. Ninguém vai pedir a uma pessoa do meu peso que entre num buraco de rato. Eu não passo, nem em janela de banheiro. Nem posso. O pastor Davi falou de eu levantar e pular. Aí o milagre aconteceu, todo mundo sabe que é o fim do mundo. Deus não pede aquilo que não podemos dar. Existe gente, às vezes, que precisa que compre uma coisa na farmácia, entregue. Existe gente que procure os auxílios da comunidade, os serviços que a comunidade presta. Diversos. Cuide uns dos outros. Visitem. Visita lá em casa, não tem problema. Ficamos na área, tem banheiro a dar com pau, podemos sair e fazer uma caminhada pelas trilhas dos moços lá. Vem comigo, eu sei aonde. Não. Fica em casa comigo, conversa. Vai na casa um dos outros, tomando as precauções necessárias. Não precisa ficar em quarentena, a menos que haja uma determinação médica para a quarentena. Tome cuidado. Lá na sua casa tem a máscara, tem a luva e tem a álcool para quem vem. Passe álcool no lugar onde vai sentar, depois que for embora passa também. Não passa logo que a pessoa levantar que ela vai dizer, está pensando que eu estou com Covid? Mas cuide. Fazer compra. Vai fazer a sua? Pergunta para alguém, quer que eu faça a compra para você? Hoje em dia tem listas aí, pode pedir ao Francisco uma lista e alguém poderá ajudá-lo. Segundo, aconselhamento. As palavras aqui, se fossem expandidas, falaria de como a consolação ocorre. Ela ocorre pela instrução, ela ocorre pelo encorajamento, vai que dá, e ela ocorre também pela proximidade, por estar junto, pela solidariedade. A comunhão do amor fortalece. E com orações. Ore sem cessar. Atualmente, eu estou encarando algumas coisas que não podem ser faladas, mas Deus sabe, orem por mim, que estou orando por alguns casos de grande dor. E Deus poderá nos livrar. Orem pelos missionários. Essa crise atingiu, os missionários estão passando necessidades. Ore por eles. Foi o pedido de Paulo aqui. Mas sabedor disso, não é o quanto você é bom e piedoso, é o quanto Deus é Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Que em Cristo nos deu o dom e o poder da salvação para a salvação. Deus os abençoe.